Deixa a presença dele inundar seu coração. Ei, deixa a glória dele te renovar. Deixa a presença dele te renovar. Quebrante o coração, porque ele habita em meio aos corações quebrantados. Tu és grande, Deus, tu és maravilhoso. Te amamos, adoramos o Senhor, adoramos cantar para o Senhor. Sabe, irmãos, você precisa descobrir o prazer de cantar para Deus. Às vezes você canta para você mesmo. Às vezes você vem na igreja e você canta para você mesmo, canta para o outro e não canta para Deus. Canta para Ele. Adora Ele. Cante para Ele, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja difícil, cante para Ele. Entregue seu sacrifício a Ele. Cante para Ele. Nós amamos cantar para o Senhor. Amamos elogiar o Senhor. Amamos exaltar a bondade de Deus. Tem gente que gosta de exaltar o juízo de Deus, a ira de Deus. Não, nós gostamos de exaltar a bondade de Deus, o amor de Deus, a glória dele, a graça e a misericórdia que nos alcançou. Nós gostamos de lembrar como éramos e agora quem nos tornamos. Nós gostamos de lembrar e exaltar a graça manifestada na nossa vida, a nova criatura que somos, o poder que Ele colocou em nós, o poder regenerativo. Aleluia! Você crê nisso, no poder regenerativo? Você crê no poder de Deus regenerando as suas células, regenerando o seu corpo, a sua força? Você crê nesse Deus? Aleluia! Então dê um brado de louvor a Ele. Exalte o nome dEle. Aleluia! É a bondade dEle que nos mantém de pé. É a glória dEle que nos mantém de pé. Certa vez Pedro, após pescar aquele tanto de peixe, não tinha pegado nada, mas Jesus falou com ele: vai lá e lança novamente. E Pedro disse: sob a tua palavra eu vou lançar. E quando ele fez isso, era tanto peixe que ele teve que pedir ajuda. Mas quando ele chegou na praia novamente, a primeira coisa que ele fez foi ajoelhar diante de Jesus e falar: afasta-te de mim, eu sou um pecador. Eu sou um pecador, eu não sou digno de estar na tua presença. Sabe, não foi a ira de Deus que constrangeu o coração de Pedro. Não foi o juízo de Deus que constrangeu o coração de Pedro. O que fez Pedro se prostrar diante de Jesus foi a demonstração da bondade de Deus para com ele. Foi a demonstração do amor dele, da provisão, do cuidado. E ele disse: meu Deus, eu mesmo sendo tão falho, tão pequeno, que amor é esse, que bondade é essa, que graça é essa? Eu digo a você nessa noite: é a mesma graça, é a mesma bondade que está aqui nessa noite. Não desista, não desanime. Ainda que ao primeiro momento possa tudo parecer deserto, tudo pode parecer escasso, a dor, a doença, tudo pode ser real. Não desista, ouça a palavra dele, porque ele sempre tem a última palavra. Guarda seu coração, irmão. Esta área, eu quero convidar o presbítero irmão Francisco, né, para vir aqui. Ele vai testemunhar e compartilhar conosco um momento tão precioso que ele viveu, né? Ele é um homem de Deus. Queria que você ficasse sob seus pés. E ele não quer falar nesse microfone, viu, irmãos? Ele quer falar nesse aqui. Então é por isso que vai usar. Eu vou te passar aquele aí, irmão Francisco. Esse aqui é mais potente. Mas o presbítero irmão Francisco é um homem de Deus. E ele sempre tem uma palavra de Deus no coração, né?
E eu sou testemunha, e tantos irmãos aqui é testemunha de como o Espírito Santo se move, né, através da vida dele, e mesmo em meio a tantas lutas e batalhas que ele enfrenta, né, ele continua, esse homem de Deus, firme, uma rocha na presença do Senhor. E ele passou momentos de enfermidade, né, e ele vai compartilhar um pouquinho e vai falar como Deus, né, como ele procedeu, como ele enfrentou, porque isso pode fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Amém? E o Espírito Santo vai falar muito mais, né? Porque ele tem liberdade para usar o filho dele como ele desejar. Amém? Tenda as mãos para cá. Pai, obrigado pela vida do teu servo, teu filho amado. Obrigado por tê-lo conosco nessa noite. Agora, Pai, para compartilhar a tua palavra. Nós recebemos ele como enviado do Senhor. Ó Pai, para que ele possa compartilhar conosco aquilo que está no teu coração. Dá a ele, Deus, toda a liberdade e graça. E nós queremos receber a instrução, a palavra, ó Deus, de que enquanto ele compartilha, estenda a mão, Senhor, e faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Opera, Deus, liberta, transforma, dá entendimento, dá discernimento. Faça, Pai, com que corações se rendam ao Senhor. Assim, Pai, nós te agradecemos e abençoamos o teu filho, a sua casa, a sua família, seu chamado e ministério, em nome de Jesus. E a igreja diz amém e glória a Deus. Vamos receber a palavra do Senhor. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. É com muita alegria no meu coração de estar aqui nesta noite. E eu quero deixar bem claro que o meu propósito, o meu objetivo nesta noite, é claro que eu vou contar um pouco do meu sofrimento, mas eu não quero que os irmãos olhem por mim. Eu quero que vocês olhem para aquele que me trouxe aqui nesta noite, que me deu vitória, porque quem sou eu se não for o Senhor? Quem somos nós se não for o Senhor na nossa vida? E o que eu passei está muito além da capacidade do ser humano suportar. Coisas difíceis demais, que a misericórdia de Deus veio sobre a minha vida e a graça do Senhor Jesus me fez chegar no dia de hoje para testemunhar que há um Deus que é maravilhoso, que deu a sua palavra de estar conosco todos os dias até a consumação do século. Embora que muitas vezes Ele estando conosco, nós temos que andar pelos vales, pelos desertos. Ele não nos deixará. Ele está nos acompanhando de perto. Eu gostaria de convidar a igreja do Senhor para que pudesse abrir as vossas Bíblias comigo no Salmo de número 126. Glória a Deus. E diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por este, e por isso estamos alegres. Glória a Deus. Eu quero nessa noite estar compartilhando a igreja e agradecendo em primeiro lugar pelas orações, pelo apoio dos irmãos no momento em que eu estava tanto precisando. Há cerca de uns 3 anos atrás, com muita luta, com muita dificuldade, depois de andar por vários médicos, conseguiram descobrir que eu estava com uma enfermidade conhecida como a neuralgia do trigêmeo, que é conhecido como a pior dor que o ser humano pode suportar. E a partir disso aí começou a minha luta, para tentar ver se conseguia um tratamento. E aí eu descobri que essa cirurgia era muito cara. Quando eu fui até o Ministério Público,
fazer uma solicitação ali da justiça para me ajudar com que eu conseguisse fazer aquela cirurgia. E me informaram lá que ia ser muito difícil, porque aquela cirurgia custava muito caro. O valor era muito caro dessa cirurgia. E eu descobri que essa cirurgia estava avaliada na faixa de R$250 mil. E aí começou o sofrimento. Depois de 3 anos, eu na espera, na fila do SUS, os órgãos de saúde me falando que eu estava na fila do SUS, que eu estava no número 30 da fila para fazer essa cirurgia. Um determinado dia eu fui até na Secretaria da Saúde, ali eu subi uma escada, e quando eu subi a escada eu comecei, porque ela dá uma crise de dar um choque, ela irradia um choque no rosto, e quando ela começa com esse choque, você não tem reação nenhuma, você cai, você tem que ficar quieto, ninguém pode te colocar a mão, e ela passa rápido, ela vem uma, passa, vem a outra, passa, se ela demorar 2 minutos, a pessoa morre, não aguenta a dor, porque a coisa ela é terrível. E eu acabei passando mal e caí ali no corredor, e de repente sai alguém, me viu ali, começa a ligar, pedindo ali ajuda, pedindo o resgate, que fosse ali aquele desespero. Quando eu consegui falar, eu disse, não precisa, pode dispensar. Aí que eu descobri que depois de 3 anos, não tinha nada meu correndo na Secretaria de Saúde, eu não estava na fila de nada depois de 3 anos. E aí, fazendo um exame, um médico descobriu que, devido aos medicamentos fortes que eu havia tomado, o meu fígado estava comprometido. E ele falou para mim, se você usar mais esse medicamento, o seu fígado vai ter uma... Ele falou para mim, ele vai rachar, ele vai abrir e vai sangrar. Você pode estar no melhor hospital, mais equipado do mundo, que você vai sangrar até a morte. Essa hemorragia ela se torna irreversível, então você não pode mais tomar esse medicamento. E aí tinha dia que às vezes eu gastava 15 minutos para tentar sentar na cama, porque a dor era terrível. Tinha dia que essa dor ela descia, porque ela anda, 3 nervos que está localizado aqui na face. Tem vezes que ela dói mais na parte de cima, tem vezes que é aqui mais na parte central, e tinha vezes que ela vinha na língua e atacava a língua. E para mim tomar água, eu tinha que virar a cabeça, colocar água devagarinho, não podia mover a língua para engolir a água, que eu não suportava de dor. Você vai entrando num estado de angústia, de dor, e você não consegue raciocinar direito. Quantas vezes eu vim aqui no culto, a hora que eu estava vendo que estava ficando no final, eu já corria ali na porta, porque eu não podia cumprimentar os irmãos. Eu chegava quando o culto já estava iniciando, e eu vinha naquele desespero, porque às vezes, se eu entrasse no ônibus, aquela trepidação do ônibus, ela armava essa crise. E eu passava mal dentro dos ônibus, às vezes as pessoas me amparavam e o ônibus tinha que parar e eu descer. Para mim vir dirigindo, eu podia ter uma crise, não dava conta de parar o carro. Então assim, eu passei por um período tão difícil. Eu estava dentro de casa, colocava o fone de ouvido para ouvir a Bíblia, porque tinha dia que eu não conseguia sentar para poder ler a Bíblia. E vendo aquela situação, não conseguia dormir, porque quando eu começava a pegar no sono, se encostasse a cabeça no travesseiro, encostasse desse lado, eu acordava na hora e já estava com aquela crise. E quando eu consegui, depois desse dia que descobriu que eu não tinha nada no SUS, naquele dia fizeram ali a minha ficha, e depois de uma semana me mandaram eu fazer um risco cirúrgico, que eu ia fazer aquela cirurgia. Dentro de 1 ano, essa cirurgia ela foi adiada mais de 6 vezes. Um desses dias que eu fui fazer a cirurgia, cheguei lá,
um médico decidiu não fazer cirurgia e falou para mim: Francisco, depois que a gente fizemos essa ressonância magnética, foi detectado que o seu problema já não está mais de um lado do rosto, está do outro também, está dos dois lados. E a cirurgia que eu tenho que fazer, eu preciso da sua família vir aqui para assinar, porque é uma cirurgia de alto risco. Eu vou ter que abrir aqui na sua nuca, cortar o osso, abrir o osso, e tem que desligar esses nervos lá dentro do seu cérebro. E devido à sua idade, você tem um risco muito alto. Eu não estou te garantindo que isso vai acontecer, mas eu tenho que te deixar ciente disso, que você pode ter ele não falou nem uma hemorragia, ele falou um sangramento, e você pode ficar em coma pro resto da sua vida. Eu disse: doutor, sem problema, eu não suporto mais essa dor, faça isso. E ele disse: não posso sem o consentimento da sua família. E naquele dia, eu saí de lá, parece que eu não estava conseguindo enxergar. A angústia foi muito grande, uma luta atrás da outra. E nesse dia, eu vinha descendo, e aparece ali o abençoado do irmão Léo. Irmão, nosso Deus, Ele é lindo demais. Naquele momento que você precisa, Ele leva um servo dele para te ajudar, Ele usa alguém. O sol estava muito quente, e de repente eu não estava vendo, para um carro e ele me chama. Eu olho, era o irmão. Disse: você está indo para onde, irmão? Eu falei: estou indo para casa. Ele disse: entra aqui. E ele foi me levar até ali na minha casa. Irmãos, o senhor não sabe o bem que o senhor fez por mim. Do senhor me levar foi uma bênção, mas a companhia do senhor, um servo de Deus, naquele momento de dor, de angústia, de solidão em que eu estava passando, é como alguém que está andando no deserto há dias, que a sede está tão forte que a nossa língua ela prega no nosso paladar, no céu da nossa boca, e de repente o senhor encontra ali um oásis, um rio daqueles que corre sobre aquelas pedreiras, naqueles matos, aquela água gelada, e o senhor senta ali. Foi isso que Deus fez, usando o senhor ali para poder me levar naquele dia. E aí as coisas iam indo e me dava aquela tristeza. Eu vou de novo fazer outro risco cirúrgico. Eu estava ali fazendo o risco cirúrgico, chegou um pastor que eu conheço ele há muito tempo. Ele diz assim: irmão, você está sumido, faz tempo que eu não te vejo, o que está acontecendo com o senhor? Eu falei: eu estou passando por um problema aí, mas agora mesmo eu vou estar de volta. E ele pegou e diz assim para mim: o senhor está no médico? Eu falei: eu estava ali fazendo um risco cirúrgico. Ele falou assim: irmão, mas Jesus já levou a nossa enfermidade lá na cruz, o senhor está falando que está doente? Vem aqui, deixa eu ser sincero com o senhor. O senhor está em pecado, confessa o seu pecado, irmão. Um homem de Deus igual o senhor não pode estar doente desse jeito. E eu estava custando aguentar de dor, eu ri, sabe? Eu falei: irmão, o senhor nunca foi no médico? O senhor não vai no médico? Ele disse: não vou não. Se Jesus já me curou. Você está doente porque você não está crendo nele. Se você cresce no sacrifício dele, você não ficaria doente não. E eu cheguei em casa tranquilo, nem coloquei aquilo na cabeça. E durante a noite eu abro a Bíblia lá em Isaías: eis que a mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar, e nem seus ouvidos surdos que não possam ouvir, mas as vossas transgressões separam nós de Deus. Falei: meu Deus, é tanta luta, tanta coisa que aparece. E eu comecei a passar alguns dias ali, eu entrei em pânico. E eu no outro dia levantei e disse: Senhor, será que o Senhor me esqueceu? Será que o Senhor afastou mesmo de mim? E a coisa não foi muito fácil. Eu comecei a orar aquela semana. No outro dia eu levantei de manhã muito triste, e as pessoas me ligando, me chamando para mim orar para as pessoas na roça, como é o trabalho que eu costumo fazer. Eu não tinha condição de ir, e eu levantei muito triste. Estava sentado lá na mesa, tentando conversar com a minha esposa, ela tomando café, e eu falei:
está muito difícil para mim. Me tirar eu da obra de Deus é como tirar o chão debaixo dos meus pés. E ali as lágrimas saíram nos meus olhos. E quando eu estava conversando com ela, irmãos, veio como que o Senhor, Ele cuida de nós. Mesmo nós sermos falhos, nós não temos nenhum mérito. Como o apóstolo Paulo diz que a salvação e tudo que acontece na nossa vida é dom de Deus, não é por meio de obra, não é por causa de um homem, mas é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus na nossa vida. Enquanto eu acabava de falar isso com a minha esposa, alguém bate no meu portão e grita: Pastor Francisco. E o portão estava aberto, ele abriu, entrou e disse: Senhor, eu estou com muita pressa, eu tenho um compromisso ali, eu trouxe um casal aqui, tem uma jovem senhora aqui, ela trabalha no Hospital São João de Deus, ela é enfermeira ali no Hospital São João de Deus, e ela entrou numa depressão profunda. Eu estava acertando uns detalhes com o pai dela, e ela chegou lá chorando e pediu o pai dela para que o pai dela matasse ela, que tivesse misericórdia dela, que ela não queria mais viver e ela não tinha coragem de tirar a vida dela. Eu vou deixar ela ir, porque eu tenho que ir. E o Senhor orar por ela. Eu falei que o Senhor é um homem de Deus, e que Deus usa o Senhor, e que Deus é poderoso para, através da vida do Senhor, curar esta mulher. E ele saiu e deixou aquele pessoal comigo, custando falar com aquela dificuldade. Peguei a Bíblia, li ali uma palavra e orei por aquela jovem. 3 dias depois, ela retornou ao trabalho, está até hoje sem problema, para a honra e glória do nome de Jesus. E eu, irmão, continuei com aquele pensamento, examinei a minha vida de todo lado, falei: Senhor, a Bíblia diz que quem é o homem para justificar diante de Ti? Que muitas das vezes nós achamos que nós somos justos e queremos servir o Senhor da nossa maneira. Nós procuramos uma forma de agradar o Senhor, mas o Senhor sabe que cada dia da minha vida eu tenho gritado para o Senhor. Não é quando eu estou passando por esse problema, eu tenho falado isso dia e dias após dias, que eu sou como uma criança, que eu necessito do Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor me conhece. Tem de misericórdia, se eu estou fazendo alguma coisa, me mostra. E orava e nada. E acontecia a situação, eu quase morto ali de dor. Deus criava uma situação e me tirava para ir aonde que tinha uma pessoa que Jesus tinha levado ali. Aquela pessoa estava para dar cabo da vida dela, e eu sem saber. Aí eu comecei a falar: Jesus, como nós somos tão falhos? Um determinado dia eu senti uma angústia, que eu achei que eu ia explodir, que eu não ia aguentar aquela pressão, aquela opressão. E eu, naquele desespero, o sol estava muito quente naquele dia, foi um desses dias que fez mais calor no ano passado. E eu saí sem saber para onde que estava andando, saí do meu bairro. Tem uma estrada de chão que sai no outro bairro lá na frente, no Jardim das Mansões. E eu comecei a andar por aquela estrada e de repente, achando, falei: meu Deus, eu não dava conta de correr, mas a minha vontade era de sair correndo. Eu olho um mato fechado que tinha ali, e veio um pensamento assim: vai lá e ora. E eu entrei naquele mato e comecei a orar a Deus. A dor que eu estava sentindo eu não percebi, eu fui perceber isso depois, aquela dor sumiu. E eu comecei a orar, de repente de lá eu olho para a cidade e vejo essa cidade de lá é como uma cidade morta, porque você vê só os prédios. E eu comecei a dizer: Senhor, quantas pessoas estão na minha situação ou pior? Porque eu mesmo tenho esperança, e eu sei que o Senhor é um Deus vivo, eu sei que eu estou sob os cuidados do Senhor, eu sei que eu não estou sozinho, mas muitos não te conhecem. Eu comecei a fazer um clamor em favor das vidas. Falei: quantas pessoas estão cheias de vida, cheias de alegria, mas quantas pessoas estão enfermas, quantas pessoas que estão em desespero. E comecei a clamar a Deus, e de repente, sem eu perceber, veio um louvor. Eu comecei a adorar a Deus, eu comecei a cantar, e até aí eu não tinha percebido que a angústia tinha saído, que a dor que eu estava sentindo tinha desaparecido. Eu não tinha percebido, e de repente eu olho, passa um vulto, eu olho, era uma cabeça de uma pessoa que passou no mato. E lá tem muito usuário de droga,
pessoas que escondem essas coisas ali naquele mato. Eu falei: Senhor, tem de misericórdia, nem aqui eu tenho sossego. E continuei cantando, louvando, e de repente, em lágrimas, eu caio de joelho. Quando eu vejo que aquela angústia sumiu de mim, eu bato o joelho no chão e estou ali orando o Senhor, chorando, e de repente uma mão coloca no meu ombro, alguém coloca uma mão e eu viro, e era aquele homem que tinha passado. Ele diz assim: pastor, ora por mim, tem de misericórdia. Ele já caiu de joelho. Eu tomei um susto muito grande daquela situação, e quando eu virei para orar para aquele homem, aquela angústia, aquele desespero, aquela que eu estava sentindo, eu vi ela toda naquele homem. O Senhor me levou ali para orar para aquele homem. Aquele homem era um funcionário da prefeitura, e ele me mostra, fala: lá na beirada da rodovia o meu carro. Eu estava no meu trabalho, eu não aguentei, eu não sei, eu vim parar aqui. Ele fala assim: verdadeiramente, depois que eu orei por ele, foi o Deus vivo que preparou esse encontro, foi ele que te trouxe aqui, porque eu mandei o áudio, o pastor Alisson ouviu, ele diz assim: eu nunca vi uma oração ser atendida de imediatamente. E o Senhor me mostra na casa dele as trevas, a situação que estava na casa dele. Eu disse: anjo do Senhor, vai na casa daquele homem, dissipa toda aquela escuridão. E assim Deus tem feito na minha vida, irmão. Mas eu chegava ali, marcava a cirurgia, e a cirurgia era desmarcada de novo, e eu orando, e mesmo assim eu tinha momentos que eu falava assim: verdadeiramente eu estou acabado, Deus retirou de mim mesmo, porque não tem condição. Irmãos, é muito fácil a gente fazer uma avaliação do que uma pessoa está passando, mas quando você entra lá e vê o que é uma situação, eu comecei a ler o livro de Jó, eu comecei a examinar os homens de Deus, que era um homem inquestionável, que era homem de Deus mesmo, que ninguém pode questionar, homens que andaram com Deus, o sofrimento que aqueles homens tiveram. E um determinado dia, todo mundo dormindo na minha casa, eu fui para a sala, naquele desespero, pensando: por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor não me mostra uma saída? E comecei a chorar, comecei a clamar ao Senhor, e depois eu fiquei em silêncio, não conseguia mais orar. Parece que minha cabeça tinha travado, e de repente me veio uma visão. E lá onde eu moro, quem sabe onde eu moro num lugar bem alto aqui na cidade, eu moro no bairro Vila Romana. Então eu avisto a maior parte da cidade de lá, e eu tenho visão do centro da cidade, desses lugares, eu vejo uma grande parte da cidade. E lá naquela visão não havia iluminação na cidade, não havia luz, a cidade estava toda uma escuridão terrível. E eu vi aquele negócio, aquilo me apavorava, e uma misericórdia, aquelas trevas. E comecei no meu pensamento a lutar com aquilo, e pedir ao Senhor misericórdia, o que estava acontecendo. E de repente apareceu um clarão na rua de cima da minha casa, e as paredes da minha casa sumiu. É como se eu estivesse num campo aberto, a casa vizinha não estava mais lá, só estavam as ruas, e não havia casa na cidade. E de repente eu olho, lá vem Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá vem Jesus, aquele clarão que iluminou toda essa cidade, toda essa área. Não tinha um dia claro como é. E Jesus vem, e Jesus vem. Irmãos, eu fiquei assim, paralisado, vendo aquela. E Jesus vira na esquina da minha rua. Na verdade eu não tinha casa, mas as ruas estavam lá. Minha casa as paredes sumiu, eu não via nada. É como se eu tivesse. E Jesus vem. E Jesus passa na minha porta. Eu vendo Jesus, mas Jesus não foi lá na minha casa onde eu estava. Mas ele passou na minha rua, e eu fiquei olhando aquilo, impactado. E de repente eu disse: eu tenho que ir atrás de Jesus. Eu corri e disse: Jesus, Jesus, estou precisando tanto do Senhor. E o Senhor, ele para. E quando eu cheguei perto dele, disse: Senhor, ele sorriu para mim, e ele pôs a mão no meu rosto, e a visão acabou.
Eu não entendi aquela visão, não entendi o que ele quis dizer. No outro dia de manhã, eu fui na Secretaria da Saúde, encontrei um irmão que a gente ora lá no monte há muito tempo, o irmão Luiz. Aí o irmão passou de moto, eu nem tinha visto ele, estava de capacete, ele me viu, parou onde eu estava e disse: irmão, como é que o senhor está? Falei: eu estou lutando, irmão. Aí eu contei para ele que eu tive essa visão. Ele diz assim: prepara, meu irmão, que o Senhor vai te recolher. Porque assim, a minha sogra teve essa visão, mais ou menos desse tipo. Uma semana depois, o Senhor recolheu ela. Eu falei: glória a Deus, se o Senhor me levar, irmão, eu queria ir embora, porque a dor que eu estava passando é difícil demais. E aí, meus amados irmãos, foi luta em cima de luta. Marca mais uma cirurgia, não acontece. Na hora que eu chego lá, cancela a cirurgia, eu volto para casa. Marquei para fazer a cirurgia no dia 17 desse mês. Quando chegou na hora de fazer a cirurgia, cancela a cirurgia de novo. Aí marcou para o dia 20. No dia 20, eu tive um sonho. Deus me revelou num sonho que eu chegava no hospital e um médico chama uma enfermeira e disse: leva ele lá e alimenta ele. Eu disse: doutor, eu estou de jejum e eu não posso, eu vou fazer a cirurgia, eu não posso alimentar. Quem é o médico aqui? Dá comida para ele. E aí me levaram e me deram comida. Foi o médico que está mandando. Aí aquele médico sai, chega o outro médico e diz assim: você está em jejum? Eu disse: não, o doutor me deu comida. Acabou sua cirurgia, não vai fazer mais. Veio um outro médico, chega e disse: nós vamos te transferir de hospital, nós vamos te levar e a gente te opera. Hoje a gente vai te operar. E quando eu cheguei no outro hospital, veio outra equipe de médico. O médico disse: cadê os seus exames? Eu disse: doutor, naquela confusão toda, o senhor não há de ver como meus exames ficou lá naquele outro hospital? Aí o médico começa a rir. Eu contei isso para o pastorado. Foi: pastorado, a cirurgia foi cancelada, jamais remarcou outra, mas tem um mistério aí, que eu estou orando e pedindo a Deus. E quando eu chego lá no hospital, 4 horas da manhã, ele disse: a partir de 4 horas da manhã você não pode tomar nem água. Quando deu 13 horas, já tinha assinado a documentação, tudo, está tudo certo. Quando deu 13 horas, o médico me chama para fazer a cirurgia, para entrar para o bloco cirúrgico. E quando eu estou caminhando para lá, vem alguém e diz assim: olha, deu problemas, sua cirurgia não está liberada. Eu falei: meu Deus. Aí vem a bendita da enfermeira e diz assim: você está com... vem cá que o médico mandou te dar comida. E eu lembrei daquilo e falei: não vou comer. Eu não quero comida. Eu falei: não quero comida não. Espera aí que a gente vai ver o que a gente vai fazer. Aí de repente diz assim: a gente conseguiu uma pessoa lá na Secretaria da Saúde, uma médica que está te esperando. O médico te deu 1 hora de prazo. Se você conseguir lá numa hora de prazo e conseguir a liberação desse documento, eu já tinha ido lá, tinha carimbado, disse: está tudo na mão do hospital. O próprio hospital ligou para mim que estava tudo liberado. Agora já não estava mais. Se você conseguir lá, o médico vai te dar 1 hora de prazo, é o tempo que ele tem para te esperar. Se você não chegar, vai ter que remarcar para outro dia. Eu arrumei um táxi, cheguei lá, a pessoa estava me esperando, falou para mim assim: olha, 45 minutos é o prazo mais rápido que eu posso fazer isso para você. Eu falei: então vou dispensar o táxi ali. Aí falei: seja lá o que Deus quiser, né? E eu aprendi a quietar e falei: Deus está no controle da minha vida. Tem coisa que, por mais que você pense, irmão, você não pode fazer nada. Quando você está numa situação dessa, não aparece um irmão, porque Deus não quer que a pessoa vá. Tem vezes que Deus te separa num canto, que Deus quer te dar uma experiência, que Deus quer tratar com você, que não adianta você confiar no irmão, aquele irmão que não te larga para nada, nessa hora nem lembra de você. Porque tudo isso
Deus, Ele te colocou no lugar para Ele te dar uma experiência, para Ele tratar com você, para que você possa saber que Ele é Deus. E de repente consigo chegar lá dentro do prazo estipulado pelo médico. Fiquei lá mais 3h30 esperando o médico me atender. Quem tinha 1 hora para me esperar, depois de 1 hora eu acabei esperando 4, porque acrescentou mais 3 horas. Quando eu entro no bloco cirúrgico, o doutor vem e diz: me deu aquele abraço, irmão, que eu estava precisando, que ali não tinha um servo de Deus, Deus usou aquele médico, eu estava precisando daquele abraço. E o doutor veio e disse: ô meu amigo, eu estou acompanhando a sua saga esses dias tudo aí, a minha secretária está me mantendo informado de tudo que está acontecendo com você. O que esse povo está fazendo com você, Francisco? Mas agora acabou. E me deu aquele abraço. E assim, foi uma coisa também muito apavorante. Não sei se é porque ele estava atrasado. E eu comparei aquilo com uma equipe de Fórmula 1, pastor Aldo. Quando o cara para o carro ali para fazer o ajuste ali, que vem aquele povo tudo correndo, uma agarrava no meu pé, colocava um eletrodo, o outro colocava do outro lado, o outro colocava alguma coisa no meu nariz. Não deu prazo do doutor conversar nada comigo e eu não vi mais nada. Aí de repente eu tô lá e eu tô vendo uma mão no meu peito. Eu estava vendo, mas eu não conseguia responder nem conversar. O senhor está acordado, Francisco? Eu pelejava, não conseguia. Foi uma das coisas muito angustiantes também. E uma receita para mim continuar tomando os mesmos medicamentos que eu não podia tomar. Está comigo lá em casa e graças a Deus eu não usei até hoje. E ela me perguntou: você tem transporte para ir embora? Eu falei: não, eu dou um jeito. E ela falou: senta aqui na cadeira que eu vou te levar até lá na portaria. Eu falei: não preciso, eu vou andando. E ela agarrou no meu braço e foi comigo. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, que a cirurgia que era para mim ter feito, eu não consegui fazer porque ela era uma cirurgia cara. E o doutor falou para mim: eu não vou te fornecer esses dados que o Ministério Público te pediu, porque isso vai levar dias. E eu estou sabendo a dor que você está passando. Eu sei o que você está passando. Então a gente vai fazer o seguinte, Francisco. Eu vou fazer um procedimento. E o nome da cirurgia que ele fez é neuralgia percutânea, que é aonde ele coloca algumas agulhas para acompanhar os nervos que causam essa dor. E ali ele vai injetando um medicamento, um produto químico, para poder neutralizar, matar esse nervo. Então, como os maiores são 3 nervos que vai no rosto, então ele foi me furando, eu por todo quanto é lado. E quando eu cheguei em casa, eu estava com meu rosto todo inchado. E eu tinha falado com ele que eu não queria fazer isso, porque ele me garantiu, falou: ó, isso vai melhorar a sua dor. Pode durar 1 mês, 6 meses, 1 ano. Daqui a pouco tempo você pode ter problema de novo. Pode ser que não, mas... Então assim, eu estou bem hoje, eu não sei o que eu ainda vou ter que enfrentar, né? Então, mas o que eu queria dizer aos irmãos é o seguinte: porque eu sei que o Senhor, Ele cura, porque eu já fui desenganado dos médicos 2 vezes. Estou aqui pela misericórdia de Deus. Eu, na minha fraqueza, a misericórdia de Deus já usou esse servo, a graça de Deus já usou esse servo para cumprir o que o Senhor Jesus disse, que os sinais dele acompanham os que crê. E através da minha vida o Senhor já curou 3 pessoas com câncer. Uma, o médico já tinha mandado ela embora para casa porque não tinha mais o que fazer. E a misericórdia de Deus curou aquela pessoa. E eu sei que o Senhor Jesus, Ele cura. Mas quando a gente tem que passar por um processo, irmão, às vezes, muitas das vezes, quando é na vida do irmão, fala assim: ó irmão, é só você orar, porque Jesus já levou a sua enfermidade. O Senhor Jesus diz que tudo é possível que crê. Você crê?
Só depende de você. Mas tem coisa que não é, irmão. Tem coisa que é só o Senhor do jeito dele, na hora dele, né? Então assim, o que eu queria deixar para os irmãos é que existe um Deus que Ele te acompanha 24 horas por dia. Aonde quer que estiver você, os olhos dele estão vendo. E aquilo que você não pode fazer, Ele faz. Mas não é do nosso jeito. Eu mandei alguns vídeos no grupo e quero aproveitar a oportunidade de dizer para os irmãos que não escandaliza daqueles vídeos que eu mandei com meu rosto todo cheio daqueles aparelhos ali, fazendo aquele procedimento para dar uma aliviada na dor. E eu sempre exaltei o nome do Senhor, e com alegria. E eu fiz algumas coisas que às vezes eu chego lá em casa e falo assim: meu Deus, como é que eu fiz aquilo? Eu estava lá com meu rosto todo cheio daquilo, todo cheio de dor, um monte de pessoas lá conversando, e o Espírito de Deus falou comigo assim: pega o seu celular e grava uma mensagem aí agora. Eu, naquela liberdade, irmão, comecei a falar do amor de Jesus. E quando eu começo a falar aquilo sem pedir permissão, que ali era um lugar público, sem nada, os médicos trabalhando, enfermeiros trabalhando ali, aí eu vi, todo mundo ficou em silêncio. Quem estava mexendo no celular guardou o celular. Os olhares ali dos profissionais olhando para mim, observando atentamente. E eu gravei a minha mensagem, mandei aquela mensagem. De repente uma pessoa lá de Belo Horizonte manda uma mensagem dizendo assim: pastor, só Deus sabe o que eu estava precisando de ouvir essa palavra. E agradeceu, o nome de Deus foi louvado. Então eu queria que os irmãos soubessem que há um Deus, e que todos nós que servimos aqui na face da terra não estamos livres de ter que passar por um procedimento desse. Mas a graça de Deus, como a finada irmã Fonsa falava comigo assim: a graça de Deus vale mais do que a vida, meu irmão. Era uma senhora que eu ia levar ceia para ela, visitava ela 2 vezes no mês, ela não chegava. Quantas vezes ela caiu, quebrou a perna toda machucada, e eu chegava lá, ela passava a mão no meu rosto para poder me sentir. Falou: ô irmão Francisco, como é que o senhor está lindo? Eu estou vendo passando a mão no meu rosto. Todo dia que eu chegava lá, aquela irmã estava naquela paz, naquela alegria, toda machucada. E ela falava assim, eu falei: como é que a senhora está, irmã Fonte? Eu estou na graça de Deus. A graça de Deus vale mais do que a vida. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, se porventura tiver que passar pelo vale, o Senhor vai estar contigo ali, não precisa temer. Nós somos dotados de fraqueza. Muitas vezes eu pensei: Senhor, o Senhor me abandonou. O meu sofrimento que eu passei foi grande demais, irmão. E Deus sabe, a minha vida está na mão dele. Deus sabe tudo a meu respeito. Eu não sei se, graças a Deus, não estou sentindo nada. O médico me passou um monte de receita, está lá comigo, não tomei um remédio sequer. Tive que ir na UPA porque eu estava sentindo dor demais. Mas cheguei lá, um médico falou assim: eu não vou te passar um medicamento para que não, vou te dar, você compra. Eu falei: não vou comprar. Não tomei o remédio. Ontem, pela misericórdia de Deus, eu estive apresentando o programa da TV sem sentir nenhuma dor. Estou aqui falando desse jeito, não estou sentindo nada. E se o Senhor não quiser que eu sinta mais, eu não vou sentir. Mas se eu tiver que continuar sentindo, eu vou fazer igualzinho o Abacuque. Ainda que não haja cura para mim, ainda que não haja nada, o Senhor vai continuar sendo meu Deus. Eu vou continuar adorando Ele, porque um dia eu vou estar com Ele lá na glória, onde Ele prometeu que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, vai cessar toda pranto, toda dor. Não haverá mais dor, mais tristeza, mas só alegria. E nós vamos reinar com Ele lá. O importante é lá. Aqui é pouco tempo, lá é uma eternidade. Eu quero agradecer o pastorado por essa oportunidade que ele me concedeu. Mas eu não vim aqui para falar de mim, porque eu não sou nada. Eu queria falar de Jesus, que mesmo no sofrimento Ele te consola, Ele cuida de você. Quando você acha que não tem mais jeito, Ele vai ali, te acalma, Ele envia um servo, Ele envia uma serva. Quantos abraços que eu recebi dos irmãos aqui, ó, me dando um abraço aqui. Às vezes eu não falava nada,
mas o meu coração em paz, porque eu recebi um abraço de um homem, de uma mulher de Deus aqui. Pastor, Deus abençoe. Que Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Me perdoe que eu passei uns minutos aqui. Fica sobre os seus pés, irmãos. Vamos ficar de pé. Vou pedir para o presbítero irmão Francisco para orar por nós. Amém? Coloque a mão no seu coração. De repente você está passando por um processo. Nós temos acompanhado algumas pessoas passando por processos. A irmã Ivonilda, né? E Deus dando graça. E tantas pessoas que de repente estão passando por um problema, seja financeiro, seja de saúde, seja uma crise emocional. Como é bom saber que nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Amém. Então, que haja essa fidelidade, esse coração rendido ao Senhor. Vamos orar, vamos pedir ao presbítero irmão Francisco que nos abençoe com essa oração. Vamos falar com o Pai querido então. Pai santo, Pai querido, eu te dou graças, eu te dou glória. Amém. Pela sua bondade, pela sua misericórdia. Sim. Eu te dou graça pela igreja do Senhor aqui presente e aqueles que estão nos acompanhando. Senhor, pelas redes sociais. Eu te apresento cada um filho, cada uma filha do Senhor que está aqui nesta reunião, aqueles que estão em casa. Que o Senhor tenha de misericórdia de cada um de nós, porque nós somos carentes e necessitados do Senhor mais do que o ar que nós respiramos. Porque se nos faltar o ar e nós partirmos, nós encontraremos e estaremos com o Senhor na eternidade. Então nós precisamos do Senhor. Eu te apresento cada um que aqui está. Que o Senhor os acompanhe de perto, Pai. Que nos momentos difíceis, como eu passei, que o Senhor sabe, porque o Senhor sonda o nosso coração e ninguém pode ocultar nada do Senhor. O Senhor sabe que quantas vezes eu pensei que realmente o Senhor tinha me abandonado. Foi muitas lágrimas, foi muitas dores, muitas noites sem conseguir dormir, muitos dias sem conseguir alimentar. Foi muita solidão, Pai. O Senhor sabe muito bem o que eu passei, mas o Senhor cuidou de mim. O Senhor me aparou nos momentos difíceis. O Senhor enviou alguém no momento que o Senhor achou que eu precisava de alguém. O Senhor não me abandonou. E nós somos tão fracos, Pai, e nós precisamos do Senhor. Realmente nós somos como crianças diante do Senhor. E eu oro agora, Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Que o Senhor dê graça, que o Senhor dê força, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê paciência, Pai, que o Senhor dê ânimo, dê força para te buscar. E que o Senhor, meu Pai, só o Senhor é que pode aumentar a nossa fé. Que o Senhor é o único que pode nos fazer aquietar e saber que o Senhor é Deus. Sim, Pai. Envia, Senhor, o teu poder em cada lar, de cada pessoa aqui representada. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, venha guardar, Pai, as mentes, os corações, os pensamentos. Que o Senhor dê força, que o Senhor dê alegria, meu Pai. Senhor, o que eu posso mais pedir? Mas o Senhor, agora eu quero pedir que o Senhor é que conhece a necessidade de cada um de nós. E segundo a necessidade de cada um, eu te suplico, no nome de Jesus, abençoa, guarda e protege a todos. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, igreja. Bênção demais. Que o Senhor continue te abençoando, meu irmão. Deus continue fazendo a vontade dele na sua vida como tem sido feito. Amém? Ainda de pé, irmãos, coloque as suas mãos assim na posição de receber. Eu quero abençoar você também. Eu tenho acompanhado o presbítero irmão Francisco. Havia na internet, eu não sei como está, uma garota no Instagram passando pela mesma situação dele. Ela estava lutando na justiça para receber o direito da eutanásia. Tamanha dor, não aguenta e nada para essa dor.
né? E aqui está um homem de Deus, né? Que nada para a fé dele. Seja também um exemplo para nós. Às vezes nós ficamos admirando, né? Aquele pastorzão lá, aquela irmãzona lá da internet, né? Cheio de marketing. A gente possa aprender a valorizar os nossos heróis da fé. Amém? E aqui está cheio de heróis da fé, cheio de pessoas que têm as suas batalhas diárias e que não nega a fé, né? Que nós possamos continuar perseverando, porque Deus é fiel. Amém? E o grande amor de Deus Pai, a graça redentora de Jesus Cristo nosso Senhor e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Que você possa ter um final de semana maravilhoso, que a sua fé possa ter sido ativada, fortalecida nessa noite, que você possa estar mais próximo de Deus, que a bondade dele te acompanhe, que a graça dele esteja sempre sobre a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a igreja.